A pauta é de volta à democracia. No dia 15 de março de 1985, José Sarney assumiu a presidência da República como o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar. José Sarney era vice de Tancredo Neves, eleito por voto indireto. No dia anterior à posse, Tancredo foi internado às pressas e acabou morrendo um mês depois, em abril de 1985. A chegada de Sarney, portanto, ao poder é o marco do fim da ditadura e início da redemocratização no Brasil. Ao longo do Em Pauta de hoje, nós vamos discutir o passado, o presente e o futuro da democracia brasileira. Vamos analisar o conturbado processo de transição democrática, relembrar fatos marcantes ao longo dos 40 anos e ao longo da nossa democracia e refletir sobre o que esperar para os próximos anos. Para começar esse debate, nós vamos relembrar como foi a posse de José Sarney, reportada à época, 40 anos. A nova república começa com um dia de sol, céu muito azul, poucas nuvens. Muita gente na rua em Brasília. Bandas de música e carnaval desde cedo. Às 10h03, o presidente do Senado, José Fragelli, abriu a sessão solene. O primeiro secretário, Enéas Farias, leu o comunicado do médico Gustavo Pereira, que operou Tancredo Neves, justificando a ausência do presidente eleito. O vice-presidente, José Sarney, entra então no plenário, seguido de líderes de todos os partidos políticos do Brasil. Às 10h20, o Brasil tem novo presidente em exercício. José Sarney presta juramento. Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O senador José Fragelli declara José Sarney empossado. O plenário aplaude. E chega o momento de maior emoção da solenidade, o hino nacional. Bom, como a gente já falou, essa noite recebemos aqui o ex-presidente José Sarney. O Camarote fez a gentileza de fazer esse convite, então o Camarote inicia as nossas perguntas. Camarote, boa noite para você. Boa noite, presidente, mais uma vez. Presidente José Sarney, queria saber do senhor, a gente viu agora uma cena, que foi a cena oficial do dia que o senhor toma posse e o dia que volta a democracia no Brasil. Mas a noite anterior, a gente tem informação que teve uma tensão, inclusive sobre quem iria assumir. Eu queria saber do senhor, relembrar esse momento, o que foi decisivo, como estava na época, como estavam os militares, qual era a apreensão justamente por causa da internação do Tancredo Neves. Olha, o Camarote, eu tinha dito ao Tancredo que eu queria ser um vice-presidente fraco e um presidente forte. E jamais tinha passado pela minha cabeça, como que qualquer brasileiro, que pudesse ocorrer o que ocorreu naquela noite, em que a realidade imitava a ficção, né? E eu assumi a presidência da República levitando. Eu mesmo, nas pouquíssimas palavras que tive que proferir ao empossar o ministério, disse que eu estava com os olhos de ontem. Eu não tinha passado a noite insone, eu tinha passado a noite insone e, ao mesmo tempo, eu estava absolutamente perplexo e sabia o que era assumir a responsabilidade de governar um país tão grande, de problemas tão complexos como o Brasil. Eu tinha uma longa experiência e vivência política, porque eu tinha sido governador do meu estado, tinha sido senador, o mais antigo senador da República, com 40 anos de exercício no Senado, tinha sido deputado federal 3 vezes, senador, como eu disse, 5 vezes, chegava a vice-presidente depois de ter percorrido todos os degraus
da política. Mas isso não impedia que naquela noite eu estivesse tomado de uma grande emoção, de uma grande comoção, porque eu pensava, sobretudo, nos problemas humanos que aquilo gerava para o próprio Tancredo, que a história tinha preparado para que ele pudesse assumir a presidência da República depois do processo de engenharia política que nos levou à transição democrática. Então, nessa situação, eu expressei a Ulisses Guimarães que eu desejava não assumir naquele dia. Eu desejava assumir quando o Tancredo se restabelecesse, porque quase que todos nós acreditávamos que durante alguns dias o Tancredo voltaria, porque sairia daquele processo que os médicos tinham dito que era um processo simples, mas que depois passou a ser complexo com os problemas que surgiram na doença do Tancredo. Então, eu acho que também naquela noite começou a discussão sobre quem devia assumir. E o Afonso Arinos teve a oportunidade de chegar e dizer que eu não era o vice-presidente do Tancredo, eu era o vice-presidente da República e que, portanto, cabia a mim assumir a presidência da República. E o Ulisses também me disse que eu tinha que assumir, porque ele achava, o Ulisses, que eu não podia jamais, e foi até meio ríspido comigo naquele momento, de Sarney, você não pode criar nenhuma dificuldade nesse instante. Nós lutamos tanto tempo para chegarmos a esse momento. Então, você não pode criar nenhuma dificuldade, nem ser sujeito a sentimentalismo, porque eu invocava os problemas pessoais do Tancredo. Eu achava que não devia assumir, porque o Brasil esperara por Tancredo Neves. De repente, eu assumia a presidência da República no lugar do Tancredo. Eu achei que essa aparição minha iria naturalmente significar que eu fosse um oportunista, que tivesse sido vice-presidente do Tancredo para poder ser, em qualquer momento, substituir o presidente, não definitivamente, mas numa viagem ou noutra, era o máximo que a gente podia pensar. Então, foi um momento difícil, eu assumi num momento muito difícil, de muitas perplexidades. Eu não tinha partido político, eu tinha saído do PDS e tinha entrado no MDB porque a legislação pedia que eu assim se processasse. Não sei se estou sendo longo uma dúvida que eu tenho. Você tinha como é que os militares que ainda estavam no poder naquela noite, como é que foi a conversa naquela noite em relação a essa indefinição? Olha, os militares, eles estavam divididos. A metade, ou talvez mais ainda, achava que eu não devia assumir, porque o Tancredo, o Figueiredo, ele não compreendera porque eu tinha me afastado dele. Mas, na realidade, foi ele que não aceitou as coisas que nós estávamos propondo de fazer uma eleição democrática, uma democracia interna dentro do partido para escolher o candidato a presidente da República. E, portanto, naquele momento, os militares, através do ministro do Exército, do Figueiredo, ele procurou o Leitão de Abreu, que era chefe da Casa Civil, e disse a ele que eles não aceitavam a minha posse e que ele ia imediatamente para falar com os comandos militares e destituir a transição democrática. Enfim, era uma intervenção militar que ele partiu para fazer. E o Leitão de Abreu me disse, e disse depois a muitas outras pessoas, que ele disse a ele que ele não era mais ministro, que ele tinha sido, ele usou de um artifício, disse a ele que o Diário Oficial naquele dia tinha publicado
a admissão dele por um equívoco. Evidentemente, o doutor Leitão não podia divergir do Figueiredo, mas ele sabia, como constitucionalista, que, na realidade, a fórmula constitucional era a minha assunção na presidência da República. E ele, diante dessa reação do ministro da Casa Civil, o Walter Pires viu que não tinha apoio para voltar ao Ministério do Exército e promover, com a mobilização dos comandos militares, a interrupção da transição democrática. Mas, naquela noite, também reuniu-se o Supremo Tribunal Federal secretamente na casa do ministro Cordeiro Guerra, e então eles decidiram, com 2 votos contra, que quem devia assumir era eu, numa decisão informal. Mas também os políticos todos se reuniram e, com o comando de Ulisses, tinham feito uma ata no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, dizendo que no dia seguinte quem iria tomar posse na presidência da República era o vice-presidente. Assim, aquela noite foi uma noite de grandes perplexidades, e eu me recolhi à minha casa e disse que não queria participar das conversas sobre isso, porque eu era uma pessoa que estava no meio desse processo Sarney, e não me sentia bem. Presidente Sarney, me permita, exatamente nesse ponto, porque para nós jornalistas falar sobre democracia é lembrar também de Cristiana Lobo, nossa colega que nos deixou há algum tempo. Ela escreveu o livro Que Vida dos Presidentes, e nesse livro ela cita o tempo que nós estamos agora ouvindo do senhor. Ela fala assim, numa parte que ela fala sobre a sua participação no governo, ela fala: ao ouvir do general Leônidas Pires Gonçalves a despedida com "Boa noite, presidente, até amanhã", isso foi no hospital onde estava Tancredo, no meio da madrugada, Sarney teve exata noção da importância daquelas palavras. O general, que tomaria posse como ministro do Exército, escolhido por Tancredo. Era um momento em que os militares aceitavam e viam o senhor como presidente da República. Esse momento é marcante para o senhor, quando o Camarote nos lembra se havia ou não resistência militar para que o senhor fosse o presidente? Olha, eu ia chegar a esse ponto. Eu voltei à minha casa, fiquei lá, passando a noite acordado e realmente pensando nas responsabilidades que estavam pesando sobre a minha pessoa. E quando às 3 horas da manhã, o general Leônidas me liga e diz: olha, Sarney, às 10 horas você tem que assumir a presidência da República. O general Denis, que era chefe da minha casa militar, vai lhe receber embaixo do seu edifício, leva para o edifício onde morava o Tancredo e você cumprirá todas as formalidades que o Tancredo ia cumprir. Eu disse: mas Leônidas, você sabe que eu não quero assumir a presidência amanhã. Eu quero esperar o Tancredo. Ele disse: não crie mais nenhum caso. Sarney, boa noite, presidente. E aí encerrou o telefonema. A partir daquele instante eu sabia que realmente eu tinha. Em seguida, o Fragelli, que era presidente do Congresso, me liga e me comunica as mesmas coisas das decisões que eles tinham tomado, na área civil e na área militar. Marina Franceschini. Obrigada, Marcelo. Presidente, eu queria que o senhor fizesse para a gente uma análise desse processo democrático, né? Qual é o principal desafio da democracia agora, a desigualdade social ainda tão firme, né? Ainda entristecendo a gente tanto. E o que aconteceu de lá para cá, as crises políticas que a gente já passou, as crises econômicas e essa tentativa de golpe, né? Uma democracia jovem, mas que se mostrou muito resiliente, né? Com um alicerce institucional muito forte. Olha, Marina, a transição foi tão forte e tão bem conduzida que o brasilianista americano, que é o Ronald Schneider, ele diz, estudando as transições democráticas, que a nossa foi a mais exitosa, porque não deixou nenhuma hipoteca militar e construiu uma sociedade de uma democracia de massa. Pois bem, eu quero dizer que nós devemos hoje comemorar realmente essa democracia, esses 40 anos,
porque nós conseguimos criar instituições tão fortes e que elas chegaram a resistir a 2 impeachments, resistir a essa tentativa de mudança do Estado de Direito de 8 de janeiro e chegamos até hoje comemorando a grande democracia, a segunda democracia do mundo ocidental, que é o Brasil. Demétrio Magnoli. Boa noite, ex-presidente Sarney. Eu invejo a sua memória, que tem uma acuidade extraordinária, lembrando de eventos, detalhes dos eventos daquelas 24 horas que antecederam a sua posse. E a minha pergunta vai nessa direção e é mais ou menos uma continuação das perguntas do Camarote. Porque muitos juristas dizem que a nova república começou com um ato ilegal, que foi a posse do vice-presidente de um presidente que não tinha tomado posse. E que, segundo as leis, é a opinião de muitos juristas, segundo as leis, quem deveria tomar posse seria o presidente da Câmara, interinamente, Ulisses Guimarães. Já surgiu aí em muitos livros, relatos, a versão de que os militares tiveram um papel fundamental nessa decisão de que o vice-presidente, o senhor, deveria tomar posse e não Ulisses Guimarães, independente de discussões jurídicas sobre o assunto. A minha pergunta é a seguinte: quando o senhor lembra do telefonema do general Leônidas, o senhor está, no fundo, corroborando essa versão de que os militares tiveram um papel decisivo na questão de saber se era o senhor ou o Ulisses Guimarães que deveria tomar posse? Não, eles não tiveram de nenhuma maneira essa decisão, nem meio de estar expressando essa decisão. Naquela noite, quem estava articulando era o Ulisses Guimarães, que estava realmente comandando todas as ações, porque o Ulisses era o grande chefe, o grande homem que tinha feito a luta pela democracia no Brasil. Então, o Ulisses reuniu o Congresso, o Supremo Tribunal reuniu-se e realmente todos os juristas, eu estou até surpreso sobre a sua pergunta, de que os juristas nacionais tinham falado o contrário, porque o que soube, o que teve naquela noite, que é um fato histórico, foi que seguiram a Constituição, e foi a Constituição que assegurou a minha posse. Joel Pinheiro tem uma pergunta para o senhor. Presidente Sarney, boa noite. O senhor relatou aquele momento tão delicado da posse, em que o presidente que seria o presidente não pôde e morreu. E foi um momento em que, conforme o senhor relata, houve até um temor, né, de que os militares fizessem uma intervenção ali. Ao longo desses 40 anos, desse período que já é o período mais longo de democracia contínua no Brasil, tivemos outros momentos muito delicados, e o senhor mencionou alguns, 2 impeachments, tivemos, agora mais recentemente, tivemos crise inflacionária. Houve algum momento desse período em que o senhor temeu pela resistência e pela sobrevivência da democracia brasileira? Olha, primeiro, nos primeiros dias que eu assumi, que não havia uma consolidação ainda de que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica não seguissem aquilo que o general Walter Pires tinha expressado ali. E fiquei profundamente inibido naqueles primeiros dias. Eu fiquei tomado de uma emoção muito grande, como eu já disse, e não tinha condições, senão de cumprir todo aquele ritual que era do Tancredo. E para dizer que realmente naquela noite que o Walter Pires expressou esse ponto de vista, nós corremos um risco muito grande, porque o próprio Figueiredo não me passou a faixa presidencial. Ele saiu pelo fundo do palácio e eu assumi
numa cerimônia improvisada, assumir não, presidi a posse dos ministros numa cerimônia improvisada e rapidamente naquele momento. Depois, durante a Constituinte, nós tivemos também alguns momentos que eu não posso revelar, de grande perigo em relação ao processo democrático do Brasil. Também, durante o governo, eu enfrentei 12 mil greves, o que era uma coisa extraordinária, impossível quase de se governar no meio daquela situação toda. Mas eu consegui pacificar a área militar, consegui pacificar, também unir a área civil dos partidos políticos, convoquei uma constituinte, que é uma coisa difícil de ser feita. Nenhum país que fez a transição democrática fez constituinte. O vice-presidente da Alemanha, ou vice-chanceler, não me recordo muito, quando ele me encontrou numa solenidade e eu disse que tinha feito uma constituinte, ele disse que a Alemanha, se fizesse uma constituinte, seria dissolvida. E realmente, Ulisses passou e me disse que 10 milhões de pessoas passaram pelo Congresso, reivindicando, e ele se tornou quase que a bacia das almas, ali nas reivindicações e na Constituição que foi feita. Constituição essa que, para ser feita, em determinado momento, ela paralisou a Constituinte por um mês, não votava nada, porque a Constituinte se recusava a votar um projeto que vinha da Comissão de Sistematização. Por isso, eles sabiam que não ia ser... Essa comissão tinha decidido que as suas decisões só seriam derrubadas com 2/3 do plenário. Então, Ulisses me procurou, disse, Sarney, nós temos que tomar uma decisão, não vamos ter Constituição. Eu disse a ele, sem Constituição, Ulisses, não há transição. O Tancredo podia retardar, porque ele tinha capital político. Eu, como não tenho, não posso retardar a Constituição. Tenho que deixar o país com uma Constituição. E, mais do que isso, eu usei de todos os instrumentos legais para restaurar completamente as liberdades civis, liberdades públicas e políticas, trazendo a legalização de todos os partidos que estavam na clandestinidade. E, além disso, consegui anistia a todos os sindicatos. Enfim, foi uma maneira que nós tivemos de, pouco a pouco, deixarmos o país em absoluta tranquilidade. Não tivemos um dia de transição de prontidão militar e o Brasil consolidou a sua democracia, e não somente consolidou a sua democracia, como se consolidou uma sociedade democrática de massa, em que a cidadania está presente hoje na vida brasileira. Presidente Sarney, o senhor fala sobre Constituição, eu já volto aqui. Só um segundinho, Demetrio, que eu vou seguir aqui, porque a gente vai mostrar exatamente isso que o presidente Sarney estava falando, porque nós entrevistamos duas pessoas que acompanharam de perto os 40 anos da democracia brasileira. A gente está falando do escritor e líder indígena Ailton Krenak e da deputada federal Benedita da Silva. Os dois participaram da Assembleia Nacional Constituinte e falaram sobre a aprovação da Constituição Cidadã de 1988. Na Constituinte, uma frente ampla muito significativa da sociedade brasileira participou ativamente. Eu tive o mandato de 10 minutos para representar os povos indígenas. Tem gente que acha que eu tive um mandato parlamentar, não foi, não. Eu tive 120 mil assinaturas colhidas no país inteiro e eu estava lá com um mandato popular. Diferente desses deputados que ficam lá há 4 anos, eu fiquei 10 minutos. Mas eu fixei no texto da Constituição os direitos indígenas, porque eles foram construídos ao longo de uma história de luta e organização que não se resumiu a 87, 88. Então, nós estamos aí agora olhando em perspectiva. Muita gente pode achar que essa Constituição veio de graça, mas ela foi resultado de muita luta. Esse foi um processo democrático, né? Um processo de resistência também e de turbulência política, porque nós lutamos pelo o voto direto, a presidência, nós lutamos para que a Constituição fosse, como Ulisses disse, a Constituição cidadã.
Eu digo sempre que o Brasil se encontrou com o Brasil no Congresso Nacional Brasileiro. Foi um momento muito interessante, onde negros, brancos, indígenas se encontraram dentro de um interesse nacional. Presidente Sarney, queria lhe ouvir sobre esse processo, né? Quando a gente vê um momento em que o Brasil voltava a ser uma democracia, onde os militares, de alguma forma, estavam ali assombrando, né? E onde o Congresso Nacional estava nesse processo, né? Tão quente nesse momento. Então, como era administrar um país com tudo isso acontecendo, né? E tudo tão novo ao mesmo tempo? Ora, é extremamente difícil, mas eu acho que graças ao meu temperamento, à minha paciência, à minha capacidade de estabelecer um diálogo com todas as forças políticas, com toda a sociedade civil daquele tempo, eu pude fazer do país, que era o meu objetivo, de transformar a transição democrática num processo que assegurasse à nossa nação uma democracia que durasse, que fosse uma democracia que tivesse raízes profundas. E isso aconteceu de tal modo que, no fim do meu governo, eu fui substituído por um candidato que era um candidato que me fez uma oposição brutal durante a campanha e que, naquele momento, recebia o governo nas minhas mãos. E eu acho que isso mostra o que foi feito naquele tempo. E todas as classes brasileiras tiveram uma democracia que assegurou a presença de todas as classes sociais na presidência do Brasil, desde os generais da República até o último, que foi um operário no poder. Isso é uma coisa extraordinária. Quer dizer, a sociedade brasileira conseguiu ser uma democracia que deu oportunidade a todos os brasileiros, ascensão social, e que realmente nós chegamos a ter hoje no Brasil, comemorar. E eu estou absolutamente num momento de grande felicidade, porque vejo que aquilo que nós plantamos, as minhas até lutas que eu tive que enfrentar, dificilmente nós podíamos pensar que eu pudesse atravessar. Muitos pensaram que eu ia ser deposto. Muitos presidentes foram marcados para serem depostos. O Juscelino, por exemplo, depois que foi presidente, ele conseguiu evitar isso. E eu acho que eu também consegui evitar isso, para que a democracia não morresse em minhas mãos. Ela está aí na sua plenitude, porque a democracia tem o seu coração na liberdade. E a liberdade foi implantada no Brasil e até hoje o povo brasileiro desfruta da maior liberdade que ele teve na sua história. E a nossa Constituição nos assegura também um período de absoluta tranquilidade para o país. Então, nós devemos comemorar. Agora, temos problemas e muitos, porque a restauração democrática e a volta da democracia, ela não assegura que os problemas econômicos sejam resolvidos. Ela assegura que os problemas políticos, os problemas de instauração de direitos políticos, civis, que o cidadão passa a criar e ter liberdade, é o seu objetivo principal. Não tem condições de resolver os problemas econômicos, mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que a liberdade tem um poder criativo muito grande, de tal modo que até os exageros que a imprensa pode ter cometido naquele tempo, ela corrige com o passar do tempo. Por quê? Porque a liberdade que tem esse processo, ele é um processo criativo cujo coração está na vontade do povo quando elege os seus representantes. O Jorge Pontal tem uma pergunta para o senhor também. Muito obrigado. Presidente, eu não sei se o senhor concorda que um ponto fraco da democracia brasileira é o sistema partidário. Um excesso de partidos personalistas, partidos sem programa, com exceções poucas, partidos de fachada, partidos fisiológicos. E o resultado disso é uma política rasteira, de tomar lá da cá, uma política fisiológica e pouco representativa. Em que medida isso é resultado da Constituição? É culpa da Constituição? E tem conserto? Olhe, Pontual, eu quero concordar com você. Tudo isso que você disse realmente existe. Eu acho
que o Brasil deve ter um encontro com uma reforma política profunda, capaz de assegurar um sistema partidário e um sistema eleitoral muito melhor do que temos. E mais do que isso, eu acho que nós temos aqui, o Pontual, uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo e que é responsável, em grande parte, por essa deterioração, vamos dizer assim, do sistema político, que é o voto proporcional uninominal. Só existe no Brasil. Isso não assegura a formação de partidos políticos, isso não assegura a formação de lideranças, isso não assegura jamais que nós tenhamos um processo eleitoral sadio. E eu tenho, ao longo do meu, como mandato também de senador e de deputado, eu fiz várias propostas de acabar com o voto proporcional, termos o voto distrital misto, temos uma legislação partidária muito mais, com democracia interna, que nós não temos no Brasil. Isso tudo é realmente uma coisa que nós temos ainda que construir. A democracia, com a transição, não podia do dia para a noite trazer uma solução de tudo isso, porque ela não traz, mas ela traz uma coisa formidável, que é a liberdade. Porque a liberdade, como eu disse, tem esse poder criativo, que se repercute em todas as camadas. E eu acho que o Brasil está num momento difícil, que é o momento da sua história em que ele tem que participar de uma sociedade que está mudando. Quer dizer, nós estamos num processo de mudança. Essa mudança, que é no mundo inteiro, é de uma civilização escrita, de uma civilização que foi oral, para uma civilização que indica digital. Então, nós não temos uma participação muito mais efetiva na formação, no preparo para essa sociedade digital, para enfrentar as redes sociais. Quer dizer, que foi capaz de modificar em todo o mundo a maneira do comportamento dos políticos, da vida política, da vida social, da sociedade como um todo. Então, é esses problemas que nós temos. E eu concordo com você sobre essas considerações. E mais ainda, a falta de líderes políticos. Porque eu, quando comecei como deputado, o meu líder era Otávio Mangabeira, na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. Eu fui companheiro de Carlos Lacerda, que era um homem de uma cabeça extraordinária. Podia ter alguns seus defeitos. Eu fui colega de Capanema, do outro lado, fui colega de Afonso Arinos, fui colega de Adalto Lúcio Cardoso e de Alemão Barieiro, enfim, de grandes nomes da nossa política. E hoje, eu acho que a pior coisa que o regime militar fez no Brasil foi a extinção dos partidos políticos. Por quê? Porque ele evitou que aqueles partidos políticos que nós tínhamos, que formavam líderes, eles desaparecessem. E hoje não existe isso. Os partidos estão dominados justamente por algumas pessoas que tomam conta e que não têm democracia interna, isto é, de decidir como os partidos devem decidir através de suas decisões. Então, realmente, mas nós devemos saber que nós hoje comemoramos, são os 40 anos em que o Brasil caminhou para que fosse uma democracia de massa e que os cidadãos tivessem todos os direitos e oportunidades que eles têm hoje em nosso país. Vamos lá para Buenos Aires, que o Ariel Palacios tem uma pergunta para o senhor. Aqui, a terra do seu amigo Raul Alfonsin, porque o presidente Sarney e o presidente Alfonsin foram grandes amigos durante longo tempo. Eu vi como o presidente Sarney fez o discurso do momento fúnebre, quando Alfonsin foi enterrado no cemitério da Recoleta. Um momento muito emocionante. Mas, presidente, me interessou muito quando o senhor citou o gaúcho Leitão de Abreu, o jurista, né, que deu um alerta, quase um chega para lá para o general Figueiredo na noite da véspera, pelo que eu entendi. Leitão de Abreu, que era um discípulo de Golbery, do Couto e Silva, mas queria voltar ao assunto militar não em 85, não naquela véspera, naquela noite, mas em 1982, quando o general Galtieri se colocou na aventura da Guerra das Malvinas e Galtieri e a ditadura argentina levaram uma sova dos ingleses. Isso
causou uma erosão imediata na ditadura argentina, que perdeu seu prestígio e teve que convocar eleições. A democracia voltou à Argentina, o primeiro país do Cone Sul. Na época, todo o Cone Sul estava dominado sob os coturnos militares, o Chile, o Paraguai, o Uruguai. Queria saber, naquele momento, como é que o governo brasileiro encarou a coisa? Porque isso gerou um efeito dominó depois, Argentina, Uruguai e Brasil. Naquele momento, o governo brasileiro viu aquela derrota como que já não havia mais espaço para os generais no Cone Sul? Olha, o processo brasileiro foi inteiramente diferente do processo argentino. Eu fui muito amigo do Raul Alfonsín. Tenho muito orgulho de ter tido o Alfonsín como meu amigo. E quero dizer que ele mesmo foi um homem que foi grande responsável também pela transição na Argentina, porque ele foi o advogado que nos tribunais argentinos ele sempre se distinguiu defendendo as causas contra o exagero, o terror dos militares argentinos. E então, eu acho que esse processo de redemocratização do Brasil foi diferente do processo argentino, porque nós, aqui no Brasil, chamamos América Portuguesa, porque o Brasil é tão grande que é um país que... Mas quando nós verificamos o processo de democratização dos países de língua espanhola, nós verificamos que eles fizeram todas as suas transições com grandes hipotecas militares e também a sua independência foi feita com os militares, que em grandes batalhas como de Ayacucho e outras todas. E atualmente, quer dizer, naquele momento, nós fizemos o Brasil pela construção política, civil, sem participação nenhuma de movimentos militares ou alas militares que nos apoiassem. Quer dizer, foi um processo de engenharia civil, como foi na independência do Brasil. O Brasil é um país de construção civil e não de construção militar. E essa construção civil foi tão forte que ela se afirma ao longo do tempo no Rui Barbosa, civilista, em todos nós. E agora, nesses tempos recentes, eu me orgulho de ter participado da construção desse processo. Eu já volto aí, porque a gente já mostrou aqui algumas entrevistas que a gente fez com Benedita da Silva e Ailton Krenak. Eles também falaram sobre os desafios atuais da nossa democracia. Olha, nós temos muitos desafios. Primeiro, a desigualdade social e econômica que nós temos no Brasil. É um desafio também o fortalecimento das instituições. O nosso sistema político brasileiro ainda possui desafios como a fragmentação partidária, o alto custo das campanhas eleitorais e, ao mesmo tempo, que haja entre os poderes uma convivência política, uma convivência democrática, uma convivência em qual um poder não interfira no outro, a não ser que haja a tentativa de golpe, como nós sabemos que recentemente tivemos, e temos que as instituições estarem fortes exatamente para inviabilizar qualquer manifestação nesse sentido. O Brasil precisa lutar e continuar por democracia, democracia, democracia. Nós somos uma sociedade muito mais complexa do que há 40 anos atrás. Tem muito mais questões envolvidas. O Brasil não é mais uma ilha da fantasia, ele é um país imerso em crises globais. Se a gente, como sociedade civil, não ficar vigilante, a gente pode ter surpresa no meio do caminho a qualquer momento. A democracia ela é um estado de atenção com os direitos de todos, sem prevalecer a vontade somente de alguns. Camarote, por favor. Presidente Sarney, eu queria, antes da gente concluir aqui, só saber do senhor qual a lição que a gente tira de 40 anos de redemocratização. O senhor revela aqui fatos históricos, momentos difíceis que o senhor enfrentou, que o Brasil enfrentou como um todo, nesse processo de sair de uma ditadura militar para ser uma democracia. O senhor fala da questão
da nossa formação civil, que é a nossa vocação. O que é que a gente tem que cuidar para a gente não perder isso? A gente passou por testes profundos da nossa democracia, inclusive recentemente. Qual o cuidado que a gente tem que ter daqui para frente para a gente ter mais 40 anos, mais 80 anos e que seja sempre uma democracia? Olha, Camarote, eu acho que eu não posso ser um pessimista, eu sou um otimista. Eu ouvi do Delfim Neto que no século passado nós tínhamos sido o país que mais cresceu no mundo. Quer dizer, e nós temos, hoje somos a 7ª economia mundial. Quer dizer, nós não podemos dizer que nós estamos num processo de atraso. Pelo contrário, nós estamos com problemas complexos. E cada vez mais eles vão ser mais complexos. Como eu disse, enfrentar as duas civilizações, essa civilização da escrita com a civilização digital, que chegou aí de uma maneira grande, é uma coisa dominante. Nós não temos que enfrentá-los e preparar para esses novos tempos que estão aí. Agora, o Brasil deve saber que permanece válida aquela velha frase que nós da UDN tínhamos. Quer dizer, o preço da liberdade é eterna vigilância. Quer dizer, não significa que a gente não possa manter essa vigilância permanente. Mas eu devo, nesses 40 anos que estamos comemorando, dizer que constituímos, que erigimos tão fortes instituições que elas foram capazes de enfrentar tudo isso que nós passamos. Quer dizer, nós devemos ver o positivo do que é isso. E não acredito que jamais ela possa ser destruída por qualquer movimento, ou que seja. Quer dizer, a democracia veio para ficar, ela veio para ser constituída dentro de cada um de nós como um dogma que nós devemos seguir. Ela começa em cada um de nós. Então, nós devemos ver o lado bom do Brasil, quer dizer, o lado positivo que nós estamos atravessando. Temos problemas, temos muito grandes, mas devemos ultrapassá-los. Agora, temos homens públicos capazes de fazer aquilo que a minha geração fez. Quer dizer, eu estava dizendo agora, hoje, na chegada do Sanguinete, nós dois, e eu disse para ele, Sanguinete, nós somos 2 sobreviventes daqueles tempos, em que nós decidimos que devíamos fazer todos os países que para entrar no Mercosul tinham que ser países democráticos. E a volta da democracia em muitos deles, como no Chile, foi criado pela nossa ação junto a eles, participamos de uma maneira, Ariel, de uma maneira que nós no Chile, nós ajudamos a que fosse feita a transição democrática lá, como todos os outros países. Então foi uma realização daquele tempo, daquela nossa convicção de que nós devíamos fazer dessa maneira. E aqui no Brasil, eu acho que eu tenho uma participação que eu não sei que tamanho é, mas para dizer que eu dei uma parte do meu trabalho, do meu temperamento, do meu conhecimento, da minha experiência, para que nós chegássemos hoje a comemorar esses 40 anos que o Brasil comemora. Muito obrigado, presidente, pela sua entrevista e um depoimento que o senhor está dando aqui sobre a história desses últimos 40 anos do Brasil. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a você, Camarote, não só a você, mas como também ao Marcelo. Eu agradeço a todos, ao Demétrio, ao Jorge Pontual, ao Joel, ao Marcelo, que dirigiu todo esse programa. E a nossa dama da noite, a Marina. E eu estava chegando lá, você não queira me atropelar, você que é uma pessoa que tem uma... Marina, você enfeitou o nosso programa. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado pela gentileza de ir até os nossos estúdios e por nos brindar com todas essas lembranças. Camarote, obrigado você também pela gentileza de convidar o presidente Sarney e de estar aqui com a gente na sexta-feira. Boa noite para vocês, viu? Boa noite a todos. Marcelo, muito obrigado a você e a todos. E quero mais uma vez só reafirmar, a democracia não morreu em minhas mãos, ao contrário, ela floresceu. Exatamente. Quero agradecer também ao nosso editor, Luiz Eduardo Paes, que sugeriu que tratássemos desse tema e sugeriu que a gente ouvisse o ex-presidente José Sarney.